Olá, senhores. Olá, senhoras. Como tradicionalmente temos feito nos últimos tempos, não é mesmo? Estamos dando, mais uma vez, prosseguimento aí aos nossos encontros para darmos mais uma avançada no nosso curso de Química, né? Essa sequência, você já deve ter observado, nós estamos desenvolvendo a Físico-Química. Nas aulas anteriores, né, dessa sequência, nós pegamos os fenômenos de óxido-redução, as chamadas equações de óxido-redução ou equações redox. Pois muito bem, nós vimos, nas aulas anteriores, que as equações chamadas de óxido-redução ou redox são aquelas equações de reações em que acontece transferência de elétrons. Você deve se lembrar da regra básica, lá da tabela periódica, elementos colocados à esquerda da tabela, os metais, são os elementos que mais facilmente perdem elétrons. Já os elementos colocados à direita, chamados ametais, são aqueles que têm propensão para ganhar elétrons. Isso é baseado numa regrinha que funciona razoavelmente bem, observando o número de elétrons da camada de valência. Quando você tiver um elemento que tem 1, 2 ou 3 elétrons, é sempre mais fácil ele perder. Nós vamos ver na sequência, na eletroquímica também, fila de tensões eletrolíticas, mas por enquanto você pode pensar assim, o metal tem 1, 2 ou 3, ele vai perder os elétrons, seguindo a famosa teoria do octeto, que funciona às vezes. E aquele elemento que tem 5, 6 ou 7, é mais fácil ele ganhar. Se tem 5, ganha 3, se tem 6, ganha 2, se tem 7, ganha 1. Se tem 8, está estável, é o caso dos gases nobres, e não tem necessidade de haver essa troca de elétrons. Mas quando você coloca dois elementos diferentes em contato através de um condutor metálico, a tendência é que passe elétrons daquele que tem mais facilidade para perder esses. Mesmo entre metais, alguns são mais metais do que os outros. Então nós observamos nas equações de óxido-redução que sempre que alguém está perdendo elétrons, alguém está ganhando, alguém está tomando. E nós vimos os dois fenômenos que você não pode esquecer. Os dois fenômenos da oxidação. Não precisa guardar a oxidação e a redução. Guarda a redução. É aquela brincadeira que eu sempre faço contigo. Você vai chegar na hora da prova, olhar para o candidato do lado, ver que ele está com dificuldade e rir dele. É só você dar uma risada, olhar para ele e rir, né? Redução, recebimento de elétrons e diminuição do número de oxidação. Pois muito bem. Então nós aprendemos a fazer os balanceamentos, quem era o agente oxidante, o agente redutor. A redução é sempre o recebimento de carga negativa, de elétron, diminui o número de oxidação. A oxidação, obviamente, é um fenômeno paralelo. Quem está se oxidando está aumentando o número de oxidação, está perdendo elétrons ou passando esses elétrons para um outro. Na sequência, nós vimos que dois fenômenos de oxidação são muito solicitados em todos os vestibulares, em todos os exames. Um deles, a pilha, que nós já vimos na aula anterior. Na pilha, nós vimos que você vai utilizar uma reação química para produzir corrente contínua. Lembre-se que a corrente produzida através de reações químicas é sempre uma corrente de polos fixos. Você pega a pilha, a bateria, tem lá o polo positivo e negativo. Se você olhar aí na tua casa, na tomada, não tem polo fixo. Essa corrente gerada lá na hidrelétrica, na termoelétrica, ou até na termoelétrica que usa carvão, ou a termoelétrica chamada termonuclear, que usa combustíveis nucleares, esse polo ele oscila 60, 80 vezes por segundo, dependendo da ciclagem, né, porque está sendo produzida a energia. Então a corrente produzida lá na física muda os polos. Não pode ser utilizada na química, ela não funcionaria. Então nós utilizamos sempre a corrente de polo fixo, de polo contínuo, que é uma outra forma de produzir energia elétrica, utilizando a reação química, não é mesmo? E então nós vimos que na pilha nós utilizamos a reação química entre dois elementos para produzir a corrente contínua. Pois muito bem, na eletrólise, que nós vamos ver hoje, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos utilizar uma fonte de corrente contínua, uma pilha, uma bateria. Você pode até mesmo usar a corrente alternada, desde que você utilize um aparelhinho chamado retificador de meia onda, também conhecido como caçador de cossenoide, que joga de corrente alternada para corrente contínua. Pois muito bem, mas normalmente a gente usa a pilha ou a bateria mesmo em laboratório, na prática para demonstração. E é o que nós vamos fazer. Então, na eletrólise, veja, a pilha é um fenômeno espontâneo. Você vai usar a reação química para produzir a corrente contínua. E é espontânea. A DDP vai ser sempre maior que zero. Na eletrólise eu vou fazer o contrário. Eu vou utilizar a corrente contínua da pilha, então eu vou utilizar, olha só,
a energia elétrica, a corrente contínua, produzida por uma pilha para provocar uma reação química. Então, o fenômeno é não espontâneo. Nós vamos ver dois tipos de eletrólise. Aliás, a eletrólise tem muita aplicação na indústria, né? A eletrólise chamada a fogo ou a seco, né? Ígnea, de rochas ígneas, e um pouquinho mais sofisticada a eletrólise em solução aquosa, em água. Essa nós faremos na próxima aula. Então, na aula de hoje, nós vamos aplicar o fenômeno de oxidação, transferência de elétrons, numa eletrólise, eletrolizar, quebrar, utilizando a eletricidade, para entendermos o que é uma eletrólise, desculpem, ígnea. Pois muito bem, para você começar a entender isso aí de uma forma melhor, imagine que nós tivéssemos aqui um frasco de laboratório, onde nós temos, nesse frasco, nós temos cloreto de sódio, NaCl. Você sabe que o cloreto de sódio é um composto iônico, né? Metal e metal, é sempre um composto iônico. Aliás, todos os compostos iônicos, é bom você já ir guardando, são sólidos cristalinos a temperatura ambiente. E, ao contrário do que muita gente equivocadamente pensa, esses compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no seu estado sólido. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui o cloreto de sódio e ligasse aqui uma bateria. Eu pego um dos polos da bateria ou da pilha e coloco no cloreto de sódio. Observe que esses dois pontos não têm contato. Eu pego o outro polo, passo por fora no circuito, coloco num batente como a lâmpada. E pego a outra parte do condutor e coloco. A lâmpada não vai acender, demonstrando claramente que compostos, muitos de vocês têm dificuldade de enxergar isso, os compostos iônicos, eles não conduzem corrente elétrica quando no seu estado sólido, quando estão puros. Nenhum dos centenas de sais que nós vamos ver. Eu tenho duas formas para fazer um composto iônico passar a ser uma solução eletrolítica, para passar a conduzir a corrente elétrica. A primeira, nós vamos ver lá na concentração das soluções, eu posso jogar água. Se eu jogar água aqui dentro, a água vai separar o Na do Cl, vai ficar Na+, e o Cl-, o cátion sódio e o ânion cloreto. Isso permite um fluxo da corrente através daqui, a lâmpada vai acender. Uma brincadeira que a gente faz é o seguinte, né? Vamos supor que você não vá fazer, né? Porque é extremamente perigosa. Mas vamos supor que você jogasse, tua sogra está te incomodando muito, vai lá para tua casa, fica pegando no teu pé, abrindo tuas gavetas. Pois é, ela vai tomar banho, fala, preparar um banho de sais para minha sogra. Você sobe lá no reservatório de água, joga lá uns 3, 4 saquinhos de 1 kg de cloreto de sódio. A hora que a velha for lá tomar o banho, na melhor das hipóteses, ela vai sair com os cabelos todos arrepiados, se não morrer eletrocutada. Porque quando a água desce do reservatório e vai até os chuveiros modernos, são chamados de chuveiros com resistências corona, não é marca, é o tipo da resistência. E a água conduz bem a energia térmica gerada por efeito Joule, quando a corrente elétrica passa pela resistência, né? Está aparecendo aquela molinha ali, dificulta a passagem da corrente, gera calor. E a sogrona lá vai tomar um banho quentinho. Entretanto, se você quiser fazer uma surpresa para ela, lá no dia das sogras, né? Agora já tem dia das sogras também, então não pode esquecer. Se você quiser fazer uma surpresa para ela, joga lá o saquinho de sal. A água vai separar, a gente chama esse procedimento de dissociação, porque os íons já existem. Ionização é quando você pega uma molécula com ligação covalente e forma íons. Os compostos iônicos já são íons. Compostos iônicos não formam moléculas jamais. É um erro grosseiro. Molécula de NaCl, isso não existe. O que existe é um agregado de cátions e ânions que se mantém unidos por atração eletrostática. Então, quando eu jogo na água, a água é uma substância covalente, molecular, ela vai separar o cátion do ânion. Isso permite que a corrente seja transmitida quando a água com sal, ou o tipo de sal que você escolheu, passar pela resistência, vai conduzir além do calor, também a corrente elétrica, e a sogrona vai ter uma sensação diferente. Claro, não brinca com isso, porque é uma coisa bastante séria, né? É aquela questão, por exemplo, quando cai um raio e você está tomando banho de mar, é muito mais fácil você levar um choque. Se estiver tomando banho numa lagoa com baixa concentração de sais, é praticamente improvável. Então, agora, normatizando as informações. Os compostos iônicos são sólidos cristalinos a temperatura ambiente e não conduzem corrente elétrica nesse estado. Entretanto, se você jogar na água, formou uma solução do sal na água, ocorre a dissociação, a separação do cátion do ânion, o que permite que a corrente elétrica atravesse, né, por essa solução e a lâmpada acenda. Mas nós hoje não vamos trabalhar com a solução aquosa. Essa vai ser aqui,
É a segunda aula. Hoje nós vamos arrumar uma outra forma de fazer essa solução dos sais, no nosso caso sal de cozinha, o cloreto de sódio, transmitir a corrente elétrica, transportar a corrente elétrica. Nós vamos derreter, nós vamos fundir essa solução. Nós vamos levar aí uma temperatura de aproximadamente uns 600 graus, o sal vai fundir-se e essa fusão quebra o retículo cristalino, libera o Na+, e o Cl-1. Então, eu posso jogar água aqui no NaCl, que vai ser uma situação bastante mais delicada, mas eu posso simplesmente aquecer. Essa é a eletrólise ígnea, sem água. A quente, eu vou derreter para quebrar o retículo cristalino. Quando eu fundir, vai ficar bonito, parece cristal derretido. O NaCl fundido lembra cristal, muito bonito, uma cor muito bonita, mas extremamente perigoso, né? Muito quente. E a lâmpada vai acender. Então, esse é o princípio que nós vamos utilizar. Nós vamos derreter o sal para quebrar o retículo cristalino, quebrar a grade, liberar o Na e o Cl. Pois muito bem. É o que nós vamos fazer então. Industrialmente isso é bastante utilizado também. Você vai ver que a indústria usa muito essas eletrólises para produzir, por exemplo, cloro, produzir sódio, produzir NaOH. Na próxima aula eu vou te ensinar como produz o NaOH, o hidróxido de sódio, né? A partir da eletrólise do NaCl em água. Mas observe então na aula de hoje. Nós vamos pegar a nossa pilha, que nós já vimos na aula passada, aí, tranquilo, polo negativo, e aqui a placa, que vai ser o eletrodo negativo. Aqui o polo positivo, a placa, que é o eletrodo positivo. E botamos aqui dentro o NaCl. Quando nós colocamos o NaCl dentro, não vai conduzir a corrente. Entretanto, com o aquecimento, ó, fundiu, como eu te disse, aproximadamente uns 600 graus Celsius, vai quebrar a grade do retículo, vai ficar o Na mais e o Cl menos, com a fusão. Então eu tenho aqui dentro agora, na verdade eu não tenho mais NaCl, eu tenho os cátions e os ânions, produtos da dissociação. Muito bem, esses cátions e ânions agora livres, né, pela fusão, não tem mais a atração eletrostática tão evidente, eles vão ser atraídos pelos polos, cargas de polos contrários se atraem. Então observe que esse Na, ele vem agora para o polo negativo. E o Cl vai para o polo positivo. Então, o que está acontecendo no polo positivo? Observe, o polo positivo, atenção agora, ó, produzido pela nossa pilha da aula anterior, ele vai... Vamos fazer primeiro o polo negativo, já que a gente está falando. O polo negativo, portanto, não muda nada, mas só para manter a sequência. O polo negativo vai atrair o sódio. Então, no polo negativo eu vou ter o Na mais um cátion sódio produzido pela fusão do NaCl. Ele vai receber os elétrons que estão vindo, olha só, da pilha. Isso faz com que o Na mais um catiônico, ele se torne agora, ó, o Na0. Eu já te expliquei isso na aula de pilha fundamental. Quando for a substância no seu estado fundamental, com o número de prótons igual a de elétrons, ela não pode estar numa solução. Nós vimos na aula anterior. Então, sempre que for Na0, o X0, a tendência é que ele vá para a placa, que ele vá para o eletrodo. Quando tiver na forma de cátion, ou está ali fundido, ou está em solução. De uma forma mais simples, o Na+, que estava aqui fundido, nós não temos solução, porque não temos um solvente, só temos o soluto, mas temos a solução, mas temos agora o NaCl fundido, o Na+ migra para o polo negativo, recebe os elétrons e se torna Na0. Veja, o que está acontecendo? Vai lembrar de novo, ó, de mais um passou para zero, diminuiu. Então aconteceu a redução, ó. Redução, recebeu elétrons e diminuiu o número de oxidação, aqui é mais um, lá é zero. Tu vai ver que nós vamos aplicar o CRAL de novo. Tá? Já no polo positivo, olha o que nós temos no polo positivo. No polo positivo, cargas contrárias se atraem, o Cl-1, o ânion cloreto, vai ser atraído. Então vai ser Cl-1, que estava agora no frasco, ele vai ser atraído pela placa com o polo positivo e na placa ele vai descarregar o elétron. Observe que ele passa para Cl0, ó, mais o elétron. Esse elétron, obviamente, olha só, ele vem para a placa, olha que fácil. O elétron vem para a placa, ó, faz isso aqui, ó, e vai até a pilha, onde, de novo, ele é injetado no circuito, né, criando a diferença de potencial, e vai de novo para o sódio. E o circuito continua. Mas você nota que tem a matemática da segunda equação da reação, aqui no polo positivo, ela não está muito certa não, né? Se você observar,
Nós vamos ter que acertar, ó, porque não existe Cl0 na natureza. O que existe é o gás cloro, um gás esverdeado, irritante, muito tóxico, e ele é biatômico. Ele é formado por 2 átomos de cloro. Aliás, todos os halogênios, né? F2, Cl2, Br2, todos, as moléculas desses gases são todas biatômicas. É a questão da estabilidade. Como tem 7 elétrons na última camada, eles vão compartilhar um elétron, fazendo uma covalência comum simples, sigma, do tipo pp, apolar, formando esses gases mais estáveis, que são os halogênios, sempre na forma de X2. Como vai ficar lá, a equação da reação tem que estar balanceada, eu vou botar um 2 aqui, ó. E aqui, obviamente, ó, 2 elétrons são injetados. Se você precisar somar para dar a equação, é só você multiplicar de cima também por 2, corta 2 elétrons com 2 elétrons, teria a equação global. O que no momento não nos interessa. O que nos interessa é, de novo, identificar aquilo que você sabe que é vital para a gente, né? Identificar o polo catódico e o polo anódico. Então, de novo, aplicando o CRAL, né? Eu espero que você nunca se esqueça, como eu te disse na aula de oxidação, senão quem vai levar o CRAL na prova é tu, né? Então, observa só, cátodo ocorre redução, ânodo ocorre oxidação. Então, você vê que o polo negativo teve redução. Se teve redução, o polo negativo é o polo catódico. Eu sei o que você está pensando. Ô, senhor, mas, na verdade, tu tinha falado na aula anterior, lá na pilha, que o cátodo, o polo catódico, era o polo positivo. Na pilha é. Que não é o polo que vai determinar se é cátodo ou não, é o fenômeno que está acontecendo. Então, na pilha e na eletrólise, o cátodo, observa bem, o cátodo ou cátodo, o polo catódico, é o polo negativo. Lá na pilha, ele era o polo positivo, é só você rever. Mas aplica o CRAL do mesmo jeito. O CRAL funciona para pilha, funciona para eletrólise. Você tem que olhar onde tem redução e onde tem oxidação. Não tem sentido ficar decorando. Então, ó, observe, sódio mais 1 na segurança, para sódio 0. Reduziu. Se reduziu, é o polo catódico. Quer ver que funciona de novo? Olha aqui o cloro, menos 1, ó, passando para cloro 0. Está diminuindo, então é redução. Se aqui é redução, então nós temos... perdão, né? Vamos lá, de novo. Perdão. Vamos lá, que nós fizemos aqui, invertemos o conceito. Vamos de novo? Então vamos lá. O menos 1 para 0 está aumentando, não está diminuindo, está aumentando. Se está aumentando de menos 1 para 0, ó, aumentou. Se aumentou, nós temos a oxidação. Tu lembra? Ó, reduz, diminui o número de oxidação. Redução recebe elétrons e reduz NOx. Então, ó, mais 1 para 0, redução. Se é redução, cátodo. Agora, olha aqui, menos 1 para 0, foi onde nós confundimos. De menos 1 para 0, está aumentando. Se aumentou, é oxidação. Se é a oxidação, então esse é o polo que nós vamos ter agora. Aqui sim, o polo anódico ou o anodo, né? Que é a mesma coisa. Pois bem, senhores, então, muita atenção nessa parte. Observe que os polos estão com os sentidos trocados na pilha e na eletrólise. Você não tem como decorar. Você tem que lembrar que, na verdade, cátodo ocorre redução, ânodo ocorre oxidação. Então, vamos botar a pilha para funcionar. Desculpem. Vamos ligar a pilha no circuito, né? Eu estou bastante gripado hoje, estou um pouco assim, com dificuldade para concentrar. Mas vamos lá. Vamos para frente. Então, observe, a pilha conectada, polo negativo, polo positivo. Derreteu, fundiu o NaCl, Na+, Cl-1. Cargas contrárias se atraem, o Na migra para cá. Ao chegar na placa, esse Na, ó, ele fica agregado na placa na forma de metal. Sódio é um metal esbranquiçado, bastante friável. Ele se deposita aqui. Do outro lado, é mais interessante e mais perigoso. Aqui, esse Cl, ao vir para cá, ele se transforma em Cl0, que é o gás cloro. O gás cloro, como eu te disse, ele vai sair, ele vai borbulhar aqui, ó. É um gás esverdeado, muito irritante. Normalmente, quando a gente faz no laboratório, a gente coloca para demonstrar um tubo de ensaio, perfura o fundo dele, faz uma lateralzinha, coleta o gás cloro ali dentro. É um gás bastante irritante, de muita importância na indústria, né? Então essa é uma das formas de se produzir gás cloro e o elemento, a substância pura simples, o elemento sódio, em laboratório para demonstração. Muito bem, meninos, então foco nesses pontos. Primeiro, eletrólise é óxido-redução. Funciona o CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. E lembrar, como não tem água, fica mais fácil. Você vai ver na próxima aula
que como acontece quando eu coloco água, que vai haver uma disputa. A eletrólise em solução, o grande problema é esse. A água vai sempre ficar H+, e o H-. O H+ vai disputar com o cátion aqui, ó. Então nós vamos ter que prever quem é que vai descarregar. Se fosse com água, ficaria aqui o H+ disputando. E o OH disputando com Cl-1. Mas essas são cenas do próximo capítulo. E na próxima aula nós gravamos a eletrólise aquosa, fazemos os exercícios. E na sequência a gente entra na termoquímica, né? Espero que tenham entendido. Desculpe aí que eu estou muito gripado, até com um pouco de febre hoje, estava um pouco sem concentração. Tomar cuidado aqui no erro infantil que eu cometi, né? Aqui, Cl-1 para Cl0, está aumentando. Se está aumentando, oxidou. De +1 para 0 está diminuindo, reduziu. Reduz, recebe elétron, diminui o NOx. Muito bem, na próxima aula a gente vai dar uma olhada então na aquosa. Agora, para encerrar legal, vamos dar uma olhadinha nos nossos slides, ver se é isso mesmo que nós falamos, né? Só para confirmar. Então, no primeiro slide, você nota exatamente o que eu te mostrei. Tu vê, ó, eu tenho aqui o voltímetro indicando a passagem da corrente, ó. Olha aí, né? Apontando para a direita, apontando o sentido dos elétrons. Aqui eu tenho o polo anódico, ó. Então, eu estou lá, o cloreto, o cátion sódio. Você observa, ó, o caminho percorrido, como lá no nosso desenho. E aqui de novo, ó, você nota agora a formação do Cl2, ó, nessa placa, e aqui a deposição do sódio. Ó. Como eu te disse, se é Na0, ele vai ficar depositado em cima da placa. O cloro, como é gás de baixa densidade, ele vai sair. Aqui mostrando o sentido da corrente. Então, só para você dar uma confirmada lá no nosso modelo. O outro slide, aqui, ó, essa eu acho fundamental que você confirme. O ânodo transfere os elétrons. Olha lá, o polo anódico, ó, injetando os elétrons. Polo positivo, o nosso polo positivo. Viu? Injetando os elétrons no circuito, ó. Transfere os elétrons. É o polo positivo, ó. Confirmou a nossa tese. Vamos evidenciar aqui, ó. É o polo positivo, ó. Por conta lá da nossa bateria. Atrai os ânions, com certeza, atrai o ânion cloreto. E aqui ocorre a oxidação. Viu que fácil agora? Não tem dificuldade. Tá. O cátodo recebe os elétrons, que vêm lá do ânodo. Ó. Os elétrons passam pela pisa, elevam a DDP, chegaram na placa. Segundo, é o polo negativo. Terceiro, atrai os cátions, atrai o cátion sódio. E ocorre a redução aqui. Perfeito. Juntando esse nosso modelo com esse aqui, você não vai ter dificuldade. Então, vê que os exercícios são bastante fáceis nesse ponto. Tem uma parte bem legal na próxima aula, que é calcular quanto de matéria, quanto que vai ser formado de matéria, qual o volume do gás liberado ali, em função da quantidade, de tempo e tal. Mas isso é a parte estequiométrica da eletrólise, muito bonita. Vamos ver o próximo slide. Aqui também um outro modelo, só para fixar o que eu disse para você. Ó. Tu nota que a posição dos polos não é muito importante, né? Os meus polos aqui estão ao contrário, é até bom para você comparar. Mas nota aqui, ó, o cátodo está chegando o sódio, ó, recebendo os elétrons, ó, olha lá. E o anodo, onde os elétrons estão injetados no circuito. O cloro -1 vem, descarrega o elétron passa, ó, eleva a DDP, injeta, ó, reduz o He+1 e oxida o Cl. Muito bom, senhores. E, por fim, vamos deixar a nossa logo aí, né? Espero que tenham compreendido a aula. Na próxima a gente trabalha a parte de eletrólise em solução ou eletrólise aquosa. Muito obrigado e até a próxima. Namastê.